Eu já testei muita coisa nesse mundo de Linux, hein? Algumas entraram para minha rotina, outras eu fui deixando de lado meio rapidinho. Mas tem um conjunto de ferramentas que eu descobri recentemente que me impressionou de uma forma bastante positiva. E no episódio de hoje nós vamos bater um papo nerdístico sobre Linux no desktop, jogos, e você vai conhecer melhor quem está por trás de uma solução que tem ganhado cada vez mais recomendações aqui na comunidade. Inaugurando aqui a volta do Diocast depois de uns diazinhos de folga para a gente pensar na vida, formatar as máquinas e fazer algumas coisas diferentes. Estou aqui com meu companheiro do Diocast, Jonathan Simeone, para receber um convidado muito interessante que foi muito recomendado por vocês, que criou uma ferramenta bacana para te ajudar a automatizar algumas coisas, mas se você não for meio esperto, você pode acabar quebrando a sua máquina, hein? Então, para não correr o risco de você quebrar a sua máquina, trouxemos aqui o pai da criança para explicar como que tudo funciona. A primeira vez que eu vi o nome do seu canal, eu li ele errado. Eu li PsyGrep, igual o comando, sabe? Pensei, ó, Pior que tem gente que na brincadeira me chama assim no Discord. Bom, Greg, seja muito bem-vindo ao Diocast. E para a gente já começar aqui com o pé direito, vamos falar um pouquinho primeiro do Greg fora das telas e dos terminais. Como que você começou com essa história de Linux aí, antes da gente falar do prato principal, da cereja no bolo? Cara, e se eu te contar que minha aventura no Linux começou há menos de 1 ano e 4 meses, você acreditaria? Tá, vamos por partes então. Como começou minha aventura no Linux? Eu, como muita gente, já tá de saco cheio do Windows. Especificamente porque chegou o Windows 11, chegou o fim do Windows 10, então agora não podemos mais usar o Windows 10. Agora apareceu até um negócio de estender o Windows 10 usando pontos do Microsoft Rewards, que eu honestamente achei ridículo. Mas enfim, para quem precisa, existe essa possibilidade pelo menos, né? Melhor que ter que migrar pro 11. Chegou a hora de eu ter que fazer uma escolha difícil, né? Ter que ir para um sistema que eu não gosto, que é o Windows 11. Eu acho ele terrível. E olha que eu até gostava do 10 inicialmente, só conforme a Microsoft foi entulhando ele de IA, um monte de recursos que eu nunca tive muito interesse, que eu gosto do meu sistema sempre rodando o mais leve possível para fazer o trabalho, foi piorando. Assim, eu diria que existia um Windows 10 pré-2019 e um pós-2019. 2019 eu diria que foi o ponto que ele começou a piorar de formas mais notáveis. Eu sou uma pessoa que gosta do sistema o mais limpo possível. Então, eu acho que o sistema não tem que ficar se enfiando toda hora no seu caminho, te fazendo muitas perguntas. Ele tem que fazer o que você quer que ele faça e pronto. E aí, isso ressonou comigo quando eu cheguei no Linux. Só que, obviamente, sendo novato, eu ia ter muito o que aprender. Então eu comecei por onde todo mundo começa. Ou pelo menos eu acho que todo mundo começa. Linux Mint. Foi a primeira distro. E foi uma experiência muito boa. A única coisa que eu não conseguia fazer funcionar era o meu setup de 2 monitores. Porque ele ainda é limitado pelo X11, como protocolo de display. E isso foi bom no fim das contas, porque me forçou a explorar mais sistemas Linux. Então, hoje eu já devo ter testado umas 12 distribuições diferentes, no mínimo, diretamente. E foi aí meio que eu percebi uma das grandes qualidades silenciosas do Linux, que acho que pouco se fala, mas é uma das maiores qualidades do Linux, na minha opinião, que é a forma com a qual ele estimula você a interagir com o seu computador de formas diferentes. Ele permite que você faça coisas diferentes com o seu computador, você brinque com o sistema um pouco mais. Inclusive, uma dessas formas de brincar com o sistema tá no Linux Toys, que é o modo console. Transforma o PC num híbrido entre o SteamOS e o seu sistema normal. Então, quando ele boota, ele sobe com aquele big picture, né? Da Steam. Então, você pode levar seu computador para a sala, ligar aí na televisão, puxar o controle e pronto, você vai conseguir jogar. Não vai ficar preso pelo mouse e teclado. Agora, se você quiser só fazer seu trabalho, você pode dar um ESC, sair do big picture e seguir seu dia, entendeu? Sobre o nome PsyGreg, na verdade,
O Greg é o mais fácil, que vem do meu sobrenome. Gregory é meu primeiro sobrenome. Agora, o Psy tem uma história mais engraçada. Teve uma época que eu jogava campeonatos de Overwatch. Nessa época, meu círculo de amigos era um pessoal muito bagunceiro, normalmente. E aí a gente ficava fazendo palhaçada quando a gente tava jogando jogo rápido. E uma vez eu imitei um Psyduck na cal e todo mundo ficou, nossa, igualzinho. Aí me deram me deram o dinheiro pra mudar a Battletag, pra eu colocar minha Battletag de Psyduck. E aí eu passei a jogar sob essa Battletag nos campeonatos. E aí o Psy ficou, todo mundo me chamava de Psy. Aí quando eu abri o canal, falei, vou pegar o Psy. E ficou. Então a gente tá na presença de um ex-pro player de Overwatch, tipo isso? Tipo isso, quase. Mas foi um jogo que me marcou muito, foi um jogo que eu joguei na época que eu fazia live jogando e tal, e joguei todas as horas não, mas vou dizer assim que 99% das horas que eu joguei Overwatch eu joguei pelo Linux, inclusive, antes da era Proton acontecer, até mesmo. É um dos jogos que roda há mais tempo, né, no Linux, você parar pra pensar. Embora o suporte oficial seja relativamente recente, né? Que só veio com o Steam Deck, se eu não me engano, que a Battle.net falou. Sim. Não, agora a gente deixa. Mas muito legal saber isso. Agora tem uma coisa aqui que ainda não tá batendo. Falta uma peça no puzzle para entender a sua persona, o Psygreg. Que é o seguinte, cara. Você chegou no Linux há 1 ano e tanto, supondo. Mas em um ano e 4 meses você saiu de não utilizar o sistema para fazer um Power Toys alike, né? O Linux Toys. Isso significa que você tinha algum conhecimento técnico antes? Você trabalha com o quê? Com o que você faz assim fora do YouTube, se você quiser contar, obviamente, né? Com o que você trabalha? Então, eu tinha um pouco de conhecimento que me ajudou, na verdade, com containers do Docker no Windows. Que é o Docker do Windows, rodando diretamente no Windows, é uma bela porcaria. Então, se você quer usar Docker em qualquer capacidade mais séria, você tem que usar o WSL. Não tem jeito. Então, por causa de ter interagido com o WSL antes, eu já tinha pelo menos um conhecimento do terminal. Porque você tem que usar o terminal para conseguir usar o WSL. Eu até descobri, pouco tempo depois de migrar para o Linux, que tinha como até puxar uma interface gráfica do WSL dentro do Windows. É o WSL2 eu não sabia na época, então eu aprendi a fazer tudo no terminal. Então, quando eu cheguei no Linux, eu não entendia tanto de Linux, tipo, usar como um desktop, mas eu já me entendia um bocado com o terminal. Eu já sabia me virar com Bash. Tanto que, se você olhar o código-fonte do Linux Toys, ele é praticamente todo escrito em Bash. Eu percebi, mas é um belo de um Bash, né? Especialmente as últimas versões. Eu não cheguei a testar ele a tempo pra gente gravar aqui, pra poder dar uma opinião mais em primeira mão, digamos assim. Eu sei que o Ed testou, pelo menos eu vi ele brincando umas fotos lá e tal. Mas eu observei o código lá, assim, meio por cima. Eu não sou nenhum especialista em Bash, não vou me colocar dessa forma, mas eu achei muito interessante a modularidade que você aplicou agora para ele. Eu não sei qual que era a sua intenção, mas imagino que seja para você poder atualizar, talvez individualmente, as coisas ou algo assim, porque ele tem um script principal, pelo que eu entendi, e aí tem algumas coisas que ele puxa do GitHub, o script com um determinado nome. O que eu fiz foi, o Linux Toys que a pessoa baixa e instala na máquina, ou roda através daquele comando principal que eu deixei lá para quem quer rodar uma vez, não quer instalar no sistema, ele instala o que eu chamo de módulo central, que é dentro do repositório é o linuxtoys.sh, que sabe aquele menu inicial, o primeiro menu que aparece? É só aquilo, o módulo central. Todas as outras partes dele são invocadas do repositório ou de outros repositórios, caso seja uma coisa muito específica. Por exemplo, o instalador do WinApps, eu puxo o script oficial do WinApps, quando chega a hora de instalar ele. A parte de instalação dos containers do Docker e tudo mais, aí já é a parte que eu escrevi. Inclusive, essa parte aí, não sei se o Ed testou, que o Ed tá no Fedora, né? Deve ter testado no Fedora, imagino. No Fedora, mas vai funcionar. 13. Então deve ter funcionado.
Eu testei. Só que assim, eu não fiz a parte de Docker, eu fiz a parte só de otimizações do sistema. E aí depois eu pedi. Só que eu acho que eu fui meio apressado. Porque eu fui na parte de otimizações do sistema, mexi numa porrada de coisa, fui ticando quase tudo. E aí depois eu pedi para compilar o kernel ainda por cima. E aí, tipo, eu até compartilhei lá no Discord VIP da comunidade do Diolinux, que ficou aqui algumas horas compilando o kernel, aí deu um erro. Aí eu, caramba, aí eu comecei o processo de novo, enquanto eu estava escrevendo um roteiro. Aí eu deixei rodando ali. No final das contas, ele deu um erro e não compilou o kernel. Mas eu acho que é porque essa máquina ela tem recursos muito limitados. Mas, assim, em relação ao seu conhecimento com Bash e tudo mais, é uma coisa que você aprendeu por hobby ou realmente é algo que você trabalha com você é desenvolvedor ou algo assim? Eu aprendi por hobby. Na verdade, eu acabei dando um salto no meu nível de conhecimento de Bash muito grande quando eu fui portar o compilador de kernel do CashOS para Debian, para um pacote Deb, que é o que ele testou compilar aí. Esse projeto já existia nos repositórios do CashOS, mas ele estava inacabado, não funcionava. Você tentava rodar e não ia produzir uma imagem de kernel. E depois eu até fiz um port inicial onde ele já funcionava, só que ele não montava um arquivo .deb que o Debian e o Ubuntu reconhecem como uma imagem de kernel. Então ele instalava como se fosse um programa comum, mas não puxava os scripts depois de instalação de kernel para atualizar. Ó, tem um kernel novo aqui, faz uma imagem de RAM nova para inicializar o sistema. Não fazia isso. Aí, no fim das contas, isso me ajudou porque na época que eu descobri esse script, eu fui fazer a engenharia reversa dele para ver o que já estava pronto, para ver o que eu precisava fazer ainda. E eu descobri a maravilhosa ferramenta que é a interface gráfica do Linux Toys, que é o Whiptail. Eu meio que esbarrei nele quando eu estava nesse projeto. E aí eu falei, poxa, tem como eu criar uma interface usável legalzinha aqui dentro do terminal. Eu posso usar isso para fazer uma coisa mais completa. Aí que surgiu a ideia de criar o Linux Toys. Parece até um contrassenso, né? Mas existem muitas interfaces gráficas para terminal, né? Tipo, antigamente tinha o Curses, depois o N-Curses, que durante muito tempo foi a interface oficial para o instalador do Debian. Os primeiros instaladores do Debian era todo em Curse. Eu imagino que devia ser um trabalho desgraçado fazer a manutenção disso, porque o Curse ele é muito difícil de ler, ele é muito complicado. E depois acabou, enfim, o instalador virou um instalador gráfico bem mais fácil de utilizar e tal. Mas o Whiptail é outra opção também, e raramente a gente ouve o pessoal citando ele. Nunca tinha ouvido falar desse nome, sinceramente. Eu lembrei do Zenith, que é uma implementação com GTK, Também. eu acho. Que daí você cria uma interface meio que fora do terminal, não no modo texto. Mas interessantíssimo essa abordagem. Você pretende, talvez, um dia ter uma interface tradicional, usando o Qt ou GTK, alguma coisa assim, mais comum de se ver em GNOME ou KDE ou alguma coisa do gênero? Seria legal, até para facilidade de uso, né, do pessoal. Querendo ou não, o Whiptail ajuda muito, mas não é perfeito. Uma das coisas que o pessoal com certeza passa um pouco de raiva é ir lá com o mouse e clicar lá na checklist. Não funciona o mouse. Sim. Às vezes, Greg, um projeto brasileiro até que pode ser interessante para você estudar, caso talvez você até já tenha ouvido falar, que é o Bash View, que o pessoal do Big Bash View. Big Bash View, né, que eles desenvolveram, que ele pega toda essa parte de script shell, Python, diversos tipos de script e consegue gerar interfaces gráficas ricas para você usar em praticamente qualquer ambiente. Eu acho que o Big Bash View utiliza a tecnologia web, não? Eu diria que se ele usar a tecnologia web, inclusive, seria até mais fácil, porque eu tenho uma noção básica de HTML e CSS. Então, já seria um começo. Eu teria que estudar um bocado de JavaScript para fazer o completo, né? Pronto. E nasceu mais um programa em Electron, assim. Daqui a pouco. Chega de Electron. Abençoa, Senhor. Aí o que a gente podia começar a entrar mais na minúcia do Linux Toys. A gente já citou ele, aqui ele já é uma eminência parda na nossa conversa, mas acho que a gente podia explorar ele um pouquinho melhor e talvez até para facilitar para o nosso público aqui do Geocast que ainda não conhece a ferramenta, faz uma apresentação, faz um pitch aí, Greg, do Linux Toys para a galera que ainda não conhece. O Linux Toys, ele é uma multiferramenta. Ele foi feito para instalar múltiplos programas ou adicionar múltiplas otimizações. Muitas delas podem ser feitas de uma vez só nos menus em checklist. E com alguns ajustes que eu faço para que eles funcionem exatamente como você espera
de primeira. Então, um bom exemplo disso, OBS. OBS Studio no Linux aí tem um problema que me tirou do sério, por tipo um mês até eu descobrir como resolver. Que era a gravação com pulse áudio do microfone ter problema de latência. E aí, depois de um tempo gravando, o microfone começava a clipar. Começava a estourar o som do microfone. E aí, eventualmente, eu descobri um projeto no GitHub, de um grego, que criou um plugin para trazer as entradas e saídas do Pipewire para o OBS. Aí o que eu fiz? No Linux Toys, esse plugin já vem instalado junto com o OBS por padrão. Você começou a fazer para resolver problemas que você teve e uma ferramenta para automatizar o seu próprio workflow. Só que muita gente da minha comunidade começou a ter interesse nele, em usar ele por N motivos. Então, eu aproveitei que eu já estava nessa de fazer uma interface com o Iptail, eu falei, bom, agora dá para fazer um negócio mais robusto. E aí eu comecei a embutir soluções para problemas que não eram meus, tipo problemas que eu via mencionar na comunidade, descobria como resolver, jogava pro Linux Toys no código, assim ninguém mais ia ter esse problema. Eu tenho uns boletos aqui, não sei se você pode me dar uma ajuda. Uma fatura de cartão aqui que tá meio me incomodando esse mês. Se tiver como você botar no script aí pra resolver. Posso tentar. Mas assim, Greg, brincadeiras à parte, tenho algumas coisas que você colocou no Linux Toys que eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido a ferramenta por causa disso. A primeira que mais me chamou a atenção, porque eu tenho uma GPU NVIDIA, foi o Shader Booster. E essa é uma parada que eu tô muito, muito interessado assim, em testar. Mas eu tô esperando, eu vou sair de férias. Eu estou voltando de férias pro Geocast, mas depois da gravação desse episódio eu vou sair de férias. E aí eu vou poder sentar um pouquinho na minha máquina e falar, ok, agora vamos conversar como a gente conversava antigamente. E vou poder testar coisas nelas e tal. E o Shader Booster eu achei muito interessante para tirar um pouco mais de desempenho das GPUs NVIDIA. Conta pra galera aí, como que você chegou nessa solução do Shader Booster? Tipo, o que é isso? Esse é basicamente um princípio que você criou, né? Sim, então, o Shader Booster eu criei, curiosamente, porque eu queria jogar Elder Scrolls Oblivion Remaster, o que lançou até recentemente. Eu queria jogar o jogo, porque eu não joguei o Oblivion originalmente. Curiosidade, eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia Elder Scrolls. Mas aí lançaram o Oblivion Remaster, eu falei, pô, vou jogar agora, gráfico renovado e tal, tá bonitinho o jogo parece ser muito bom, pelo que falavam antigamente, e agora eu tenho um PC bom para rodar, só que aí eu esbarrei num problema, e num problema que até os usuários do Windows estavam esbarrando, que era o jogo ficar com stutters o tempo todo, uma coisa infernal, você movia a câmera, o jogo começava a dar um monte de travadinha. Eu fui investigando o problema no Windows, né, os fóruns sobre o problema no Windows, para ver se tinha pelo menos alguma pista, né, porque do Linux não tinha ninguém comentando sobre o jogo ainda, eu devo ter chegado muito cedo. Aí eu vi menções sobre o cachê de shaders, o tamanho do cachê de shaders especificamente. O que acontece? O tamanho padrão do cachê, tanto no Windows quanto no Linux, é de 2 GB. Isso era o suficiente até, sei lá, 2016, mas não é suficiente para jogos atuais. E aí o que acontece? Pelo cachê ser muito pequeno, pro Oblivion Remaster, por exemplo, terrivelmente pequeno, porque ele precisa de um cachê bem maior que esse, ele fica reescrevendo continuamente dados no seu disco rígido SSD e regravando esse cachê toda hora. É isso que causava esses stutters. O Shader Booster foi, depois de eu fuçar toda a documentação dos drivers da NVIDIA e depois fuçar a documentação do Mesa, quando eu fiz, porque agora ele funciona também para AMD Intel, ele não é só para NVIDIA. Show. Aí fucei a documentação do Mesa também para fazer algo parecido. Por quê? Quando eu descobri como consertar, eu descobri um problema. A maioria das pessoas consertava esse problema colocando uma flag chamada Skip Cleanup, que basicamente pula a parte de limpar o cachê do driver. Quando já imagino o problema. Exato. O problema é, ele tira o limite de tamanho máximo, só que esse cachê fica crescendo indefinidamente.
Aí o que acontece? Você deixa um jogo que você joga por muito tempo a longo prazo, por exemplo, Overwatch, que você deixa lá instalar a máquina, joga aqui, joga ali. 5 atualizações, montou um cachê diferente para cada uma, os 5 cachês vão ficar salvos na máquina. Daqui a pouco você tá com uma pilha de cachê de shader de 20 GB. Lendo a documentação, eu vi que existia uma flag para fazer do jeito certo, que é definir um tamanho máximo do cachê de shaders, que seja diferente do padrão. E aí o que o Shader Booster faz é implementar essa variável, ou para NVIDIA ou para AMD Intel, ele detecta qual placa de vídeo você está usando, se for NVIDIA ele aplica um pad, se for, não for, ele aplica outro. E ele aplica essa flag globalmente na sua shell de login. Foi a forma que eu consegui fazer o Shader Boost funcionar até em Flatpak. Então, no fim das contas, afeta qualquer programa que for utilizar a tecnologia, não só um jogo específico. Interessante. Qual que é o limite que você definiu? Só por curiosidade. 12 GB. O limite máximo. Mas ele ainda limpa. Então, por exemplo, se você atualizar o jogo, ele vai limpar o cachê de shaders e remontar. O que eu tava me perguntando assim, será que existe algum contra para esse tipo de modificação não ter ocorrido upstream ainda, diretamente? Mas às vezes, Gil, eu imagino que é só uma decisão de engenharia e que foi ficando, entendeu? É, por exemplo, uma otimização que eu fiz alguns meses atrás aqui no meu PC, que eu nunca mais tive um travamento no PC depois que eu mudei isso, que eu fui lá e fiz uma mudança eu fiz um undervolt no meu processador. Eu tenho um Ryzen 7 7600, eu acho que é isso, 7500, agora eu não lembro. Bom, hein? E ele travava, tipo, no DaVinci Resolve a renderização tava torando lá e a máquina morria. Renderização torando, a máquina morria. Aí eu descobri que o processador estava superaquecendo por causa das configurações de overclock que são de fábrica da AMD. Aí você vai lá, faz um undervolt nos clocks do processador, ele fica com o mesmo desempenho, consumindo tipo 20, 30% menos energia e não trava mais. Assim, é uma decisão de engenharia, mas quando você olha o custo-benefício, parece que não faz sentido, sabe? Tem um problema também específico desses processadores AM5, que é causado pela AMD ter decidido manter compatibilidade com os coolers do AM4. Então, pode não ter sido só o problema das configurações padrão da placa-mãe afins. Porque o que eles Eles tinham uma caixa extra de cooler eles na geração passada. Sim. O que eles fizeram? Para manter compatibilidade com os coolers da geração M4, eles colocaram um IHS, que é aquela plaquinha de metal em cima do die da CPU, mais grosso em cima da CPU. Então, o que acontece? Ele tem uma condutividade menor ali do que teria com o processador M4 ou do que teria com o processador Intel. Então, às vezes, você tá com um cooler que às vezes parece até overkill pro processador, mas o processador continua esquentando. É por causa dessa questão do IHS ser mais grosso. Pode ser. No meu caso, na verdade, eu acho que eu falei errado. O meu não é o 7500, 7600, é o 5700, o Ryzen 7. Então, ele ainda não tem esse problema específico de engenharia que você falou, mas, assim, agora que ele tá com esse undervolt, raramente ele passa de 65 graus. Eu deixo aqui o DaVinci Resolve chorando aqui, a GPU chorando 100% aqui no máximo, a 3060 que eu uso, e o processador tá assim, ó, nem sei quem vocês são, tá de boa. Essa questão do shader boost, né, e da amplificação do cache que ele tem, seria muito legal se fosse incorporado de fato nas distribuições, né? De alguma forma. Sim. Ou nos drivers que for possível, pelo menos, fazer isso, né? Você chegou a tentar submeter esse patch ou dar um toque em alguém, tipo upstream, ou ainda não? Eu já dei um toque, na verdade, não fui eu que dei diretamente, mas deram um toque no Peter Jung, que é o chefão do CacheOS, para incorporar ele ao cache, mas eu ainda não sei há quantas anda. Ele também anda muito ocupado, porque o Peter Jung ele não só mantém o CacheOS, como ele contribui pro Arch. Então, o cara trabalha. Será que existe alguma distribuição que implementa isso? Você conhece alguma, Greg? Nenhuma. Todas eu tenho que rodar o Shader Booster para aplicar. Desenvolvedores de distribuições brasileiras que estão escutando a gente aqui nesse momento, você tem a oportunidade de mesclar um código aí na sua distribuição que vai te colocar numa vantagem competitiva em relação a distribuições renomadas no mundo inteiro que não estão fazendo ainda. Troca um e-mail com o Greg aí, incorpora esse código aí, que nem é o único, hein? Porque tem uma outra parada
do Linux Toys também, que eu fiquei de cara, assim. Eu só testei no Debian ainda. Eu ainda não testei na minha máquina de produção, que eu estou usando o Fedora no momento, que é aquele Lucid Glyph, que é para deixar as fontes mais legíveis. Cara, aquilo fez uma diferença no Debian, que eu falei, meu, é magia negra esse negócio, cara. Como que isso Sim. consegue mudar a fonte desse jeito? O que acontece? A forma que a gente percebe, nossos olhos percebem fontes, tem muito a ver com a nossa capacidade de visão. Quem tem miopia e hipermetropia vai perceber as fontes de formas diferentes. Para lidar com isso, a Microsoft já tem a própria solução, que é o ClearType no Windows. Mas no Linux isso é meio que deixado por conta do usuário. Tem como você criar algo bem parecido com o ClearType, tanto no GNOME quanto no Plasma? Não sei se em outros desktops tem como, mas nesses dois eu sei que tem. Se você modificar as configurações de renderização de fonte para você usar o subpixel em modo de LCD e trocar hinting para completo na configuração de fonte. Por padrão, por exemplo, o Plasma vem sem hinting nenhum. Então o Plasma é o que faz a pessoa que usa óculos mais sofrer. O GNOME não, ele vem com hinting parcial, por padrão. É o intermediário. Eu acho que também em escalas de cinza lá, o subpixel, se eu não me engano. Sim. Só que para bastante gente que tem problemas mais ainda severos de visão, que fica muito, muito tempo no computador e com isso tem um cansaço visual maior, até o subpixel vira um problema e começa a piorar o cansaço visual. Então o que o Lucid Glyph faz é aplicar o hinting completo e remover completamente o subpixel. Então a fonte é renderizada como uma coisa inteiriça. E isso melhora bastante a legibilidade. Quanto pior for a sua visão, mais efeito o Lucid Glyph vai fazer, na verdade. Que interessante, eu não conhecia esse projeto também, não. Na verdade, ele não é utilizado em nenhuma distro, nem nada do tipo. Eu só acabei descobrindo ele quando eu estava procurando como modificar manualmente configurações do FreeType. Porque quando eu descobri sobre essa questão do ClearType, eu descobri como fazer no Plasma no GNOME, mas falei, pô, tem que ter um jeito de fazer isso no XFCE, no Cinnamon, por aí vai. Especialmente no Cinnamon, que Linux Mint é uma das distros mais usadas por aí. É o novo Ubuntu, se a gente parar pra pensar. Mas não tinha como. Então, eu fui pesquisar como modificar as configurações do ClearType, do FreeType, desculpa. Aí eu cheguei no Lucid Glyph, eu acabei esbarrando em uma pesquisa que ele é um modificador de configurações do ClearType. Basicamente é isso que ele faz. E eu gostei muito do resultado padrão dele, tanto que eu decidi incorporar ele diretamente no Linux Toys. Assim, não é a primeira vez que eu vejo alguém fazer um monte de scripts ou uma ferramenta do tipo que faz algumas coisas no sistema, automatiza processos ou algo assim. É algo relativamente comum, especialmente quem mexe com shell script em geral. Mas o que tem de especial, além de... Dá para perceber o carinho que você colocou na ferramenta, a pessoalidade que ela tem, é essa coisa de descobrir ferramentas que eu, com mais de 15 anos de Linux, nunca tinha ouvido falar, sabe? Que resolvem problemas muito específicos que mesmo que eu não tenha tido, não tenha sido afetado de uma forma muito negativa, podem modificar a forma com que alguém vai utilizar Linux da água pro vinho. Tipo, pode fazer muita diferença, sabe? E o Lucid Glyph foi uma das coisas mais interessantes que eu ouvi no entorno desse assunto. O projeto em si, Greg, me lembra o Pinóquio para IA, não sei se você já ouviu falar. Ele é um browser de IAs em geral, generativas, tanto para gráficos, para vídeos, para texto, etc., mas especialmente para a parte gráfica, que ele tem um grid de apps, digamos assim, que ele concentra scripts de instalação automatizada dessas IAs, sabe? Acho que eles usam alguma tecnologia web, provavelmente para fazer o aplicativo também. Tem um app image que você baixa para rodar ele. E a proposta que você tem, apesar da abordagem ser diferente, ela é similar, sabe? É uma espécie de repositório de scripts mágicos, assim. Me lembra um pouco o Kurumin até mesmo, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer sobre o Linux Toys, Greg, assim, tem ferramenta pra caramba, não dá pra gente citar todas aqui, senão ia ser um geocast de 5 horas. Mas eu queria te perguntar duas coisas sobre as ferramentas que estão no Linux Toys, assim. Você já citou que o Shader Booster é uma das mais utilizadas, assim.
qual é a sua preferida? Aquela que você fala assim, pô, estou orgulhoso de ter feito isso aqui e ter colocado dentro do Linux Toys. LSW, disparado. É a reversal russa do WSL, né? Exatamente. É exatamente essa. É daí que vem o nome. É um container do Docker de Windows rodando dentro do Linux como um hipervisor. Ele Com pode ser KVM integrado ao por Winapps ou usado diretamente com um desktop numa janela. O modo standalone só instala um atalho para você usar como uma janela e você pode instalar o Winapps por cima para usar com aquela integração do Winapps, se você tiver afim. Tem um vídeo no canal há alguns anos que eu fiz mostrando como funciona o Winapps. E ele é uma integração muito inteligente. Tipo, obviamente tem um overhead grande, porque você está rodando 2 sistemas simultaneamente, mas é uma forma de você implementar de uma forma bem integrada, dá para se dizer, aplicativos de Windows rodando em cima de Windows de fato, mas abrindo como se fossem janelas comuns no sistema Linux. É até difícil de explicar, né, de tão diferente que é. Talvez você precise ver o vídeo para ver melhor. Mas o Greg, eu sei que fez um vídeo mostrando especificamente o LSW. Então, o LSW, ele basicamente faz essa configuração toda do container do Docker e tal, e eventualmente do Winapps, se você quiser, de uma forma mais amigável. Então, em vez de você ter que ir lá, baixar um arquivo Docker Compose e editar com os dados da sua máquina, eu só pulo direto, eu montei um Compose padronizado para todo mundo usar, que está usando LSW, e aí só aparece parâmetros que a pessoa pode querer editar. Na tela ele pergunta com aquela interface bonitinha do Whiptail. Então você só vai lá e responde pergunta. Por exemplo, qual o tamanho que você quer para a unidade C? Você edita lá, 60 para 60 GB. Pronto. É isso que ele vai te perguntar. O resto ele já configura automaticamente ou calcula automaticamente baseado no que você tem. Então, por exemplo, para threads de CPU, quantas threads de CPU o hipervisor pode usar? Para definir isso, eu uso aritmética simples. Eu pego a quantidade de threads que a sua CPU tem, divide por 2. Se for maior do que 2, o resultado, ele permite a instalação e usa qualquer que seja esse número. Se for menor que 2, ele cancela porque fala, não, peraí, você tem muito pouca thread de CPU, louco, isso aqui não vai rodar direito. Mesma coisa com a memória, ele pega, faz um outro cálculo para tirar 1/3 da memória para o hipervisor até 16 GB. Depois de 16 GB, ele para em 16 GB. Não pede mais que 16 GB no hipervisor. Diferentemente de outras máquinas virtuais, me corrija se eu estiver errado, mas quando você diz assim, pega 60 GB, ele aloca os 60 GB? Ou ele estende dinamicamente igual o VirtualBox faz? Ou... Não, ele aloca dinamicamente. Quando uma VM é alocada dinamicamente, para quem nunca leu sobre isso, você diz assim, você pode chegar no seu PC, mesmo que você tenha 1 TB, e dizer para a VM, monte um HD de 2, se quiser. Ele vai alocando espaço conforme tiver disponível, basicamente, até chegar no cap que você deixar, ou no caso, se você colocou um cap maior do que a capacidade real do armazenamento, ele vai parar na capacidade real do armazenamento sem saber o que aconteceu. Uma coisa que eu não sei como funciona, do LSW, que tem que pensar para poder falar certo o nome, é como que a gente faz a gestão dele, porque talvez você queira utilizar ele, mas você não queira rodar ele o tempo inteiro. Certo? Porque 2 sistemas rodando ao mesmo tempo, consumindo recursos e tal. Claro. Como é que funciona para parar, continuar ele vira um aplicativo? Como é que é a integração que você fez? Para você conseguir operar o container, você precisaria saber operar um container Docker. Só que uma pessoa que vai ter seus problemas resolvidos pelo LSW, que a maioria das pessoas não sei o quê. Pessoal que trabalha em jurídico, que usa PJE Office, precisa de um certificado digital, alguma coisa do gênero. Pessoal que é obrigado a usar o Microsoft Office por um motivo ou outro. Pessoal que usa o Illustrator, o Photoshop, por algum motivo ou outro, e não precisa de aceleração de GPU para isso. Porque agora tem aquela função de IA precisa, mas o resto não. Então, para muita gente ainda atende. Me surpreendi, inclusive a quantidade de gente ficou satisfeito com isso. Eles não vão saber operar um container em Docker, não vão saber operar a interface do Docker Engine, não vão saber operar o Portainer, muito menos vão saber os comandos de terminal para operar um container do Docker. Então, o que eu fiz? Eu montei scripts com os comandos padronizados para mandar os sinais para a máquina do Docker abrir ou parar, e também para atualizar o Winapps, porque o Winapps ele precisa ser atualizado quando você instala aplicativos novos, ele precisa rodar o script de novo para detectar quais você instalou. E coloquei eles como atalhos. Então ele aparece no menu de aplicativo do seu sistema,
Então, quando você quiser usar o seu LSW, você vai, menu de aplicativos, LSW on, ele liga o hipervisor, você vai no LSWin, pronto, vai abrir o desktop numa janela, você pode usar. Quando você quiser desligar, você só desconecta do hipervisor na janela que estava aberta do desktop e vai em LSW off para desligar. Bom, para quais distribuições hoje o Linux Toys está disponível? Você comentou em Office que você já está trabalhando em mais distribuições, né? Conta aí para a galera quais vão ser as próximas distros onde o Linux Toys vai chegar. Até o momento, o Linux Toys ele roda em Debian e Ubuntu e qualquer coisa baseada neles, até onde eu tive notícia, porque o pessoal vai testando e vai falando, ó, funcionou aqui, não funcionou aqui, não sei o quê. Aí às vezes fala que alguma coisa não funcionou, por exemplo, teve um problema inicialmente com o Zorin, que uma das funcionalidades era incompatível, fui lá e ajustei, passou a funcionar no Zorin. Então, à medida que o pessoal vai informando, eu vou fazendo o que posso para ampliar essa gama. Então, Debian Ubuntu eu presumo que praticamente qualquer sistema rode, que esteja atualizado. Fedora, o LSW não funcionava, ainda não funciona, na verdade. Da data da gravação ainda não funciona, mas provavelmente funcionará quando esse episódio tiver ido ao ar. Porque com o Fedora, a configuração padrão que eu utilizava dava um problema com as políticas do SLinux. Então eu coloquei temporariamente um bloqueio à instalação, então agora se você tentar instalar o LSW no Fedora, ele vai dizer, você está com o SLinux ativado, não vai rodar, tchau. Mas eu vou tirar isso em breve porque eu estava trabalhando justamente em como consertar esse problema. Hoje eu descobri como consertar esse problema. E, inclusive, foi o que me permitiu portar o LSW agora para distros imutáveis, que é o próximo passo do Linux Toys. A versão que está nos trabalhos agora é o Linux Toys Atom, que é para sistemas imutáveis baseados em Fedora, Silverblue, Kinoite e Basite. Tudo bem se você não for por esse caminho, afinal de contas o projeto já é muito legal do jeito que ele tá. Mas se realmente você conseguir criar uma interface e deixar isso no FlatHub, vai ser uma ferramenta que vai estourar. Com certeza. Assim, internacionalmente, tenho certeza. Teve alguma distribuição que já manifestou interesse em colocar nos repositórios? Alguém já te abordou sobre isso? Tipo de integrar o Linux Toys dentro do... O Debian não fez isso? Ainda não. As únicas distribuições que eu sei que tiveram usuários pedindo para distro incorporar os repositórios foram o Regatta e o CashOS, até agora. Com o CashOS em particular faz assim, muito sentido, porque eles adoram um scriptzinho, primeiro, e o outro objetivo que eles claramente têm é a otimização, o máximo que eles conseguirem. Então tem muitos elementos ali, tipo, algumas coisas que o Portoise traz são utilitários, não são otimizações necessariamente. São ferramentas, softwares que você instala para fazer algo. Mas alguns também são otimizações, e eu acho que se encaixa na proposta do cache, sem dúvida. Sim, o Shader Booster, por exemplo, é uma que faz muita diferença no CashOS. Faz muito sentido com a proposta da distro também. Ele torna o CashOS melhor e torna os outros iguais ao CashOS melhorado. Se você usar as otimizações recomendadas do menu principal do Linux Toys agora, o que vai acontecer é basicamente isso. Ele vai aplicar as configurações do CashOS em qualquer outro sistema, as que são seguras no caso, porque eu testei bastante, obviamente, antes de portar, vi quais que funcionavam bem, quais que davam problema, tirei as que davam problema, filtrei fora, coloquei as que são boas. E traz o Shader Booster no CashOS, que o CashOS não tem essa funcionalidade. Então, o que o Linux Toys ele equilibra todas as distros no mesmo patamar em termos de desempenho para jogos e outras aplicações também, porque as otimizações não fazem efeito só para jogar, até a responsividade geral do sistema melhora. Cara, eu acho isso muito interessante. Assim, eu estava estudando o CashOS essa semana, porque eu estava escrevendo um roteiro sobre o CashOS. E eu achei assim, eu até citei isso no meu roteiro, como que a documentação do pessoal do CashOS está de parabéns, cara. É a primeira distribuição que você entra no site dos caras e eles falam, ó, a gente mexeu nesse arquivo aqui, esse parâmetro. A gente mexeu nesse outro arquivo aqui, esse parâmetro. A gente foi nesse outro programa aqui. É minuciosamente detalhado. Mas na verdade facilita para debugar o próprio CashOS em caso de algum problema acontecendo. Você vai saber exatamente o que aconteceu e não só porque você é o desenvolvedor, mas porque está lá escrito. Então
Basta ter a vontade de dar uma pesquisada e tal. E é um projeto novo, né? Se for ver. Tem muitas distribuições bem mais antigas, talvez até por isso, mas eles não têm uma documentação tão clara assim, digamos, né? Então, vocês querem ver uma coisa legal que eu estou trabalhando agora? É justamente esse porte das configurações do CashOS para sistemas imutáveis. Eu consegui fazer. Como é que eu fiz? Essas configurações são arquivos. Como qualquer arquivo, você consegue gravar alterações no sistema imutável se você gravar eles usando o RPM-OS Tree. Então, o que eu fiz? Eu montei as configurações dentro de um pacote RPM. E aí eu instalo como uma camada pelo RPM-OS Tree normal. Aí funciona perfeitamente. Sabe um sistema que faz exatamente isso, que eu testei recentemente? O KeepOS. O KeepOS, ele tem um repositório que tem um pacote. Aí você baixa esse pacote e tem 1 milhão de arquivos de configuração, binários e coisinhas lá dentro. E quando você instala ele, só cospe aquilo no seu sistema e tá feito o KeepOS é aquele KeepOS. da Asus? É o da Asus. Nesse caso dessa adaptação que você fez, claro, vai funcionar em distribuições imutáveis que usem a imutabilidade dela é provinda pelo RPM-OS Tree, né? Que usa esse tipo de coisa. Que existem imutabilidades diferentes, né? Ironicamente. Sim. Tem várias formas de você deixar algo imutável. Sabe, eu tava vendo, enquanto você tava falando, Greg, das distros imutáveis, de você criar um pacote de configuração, e eu lembrei de um sistema operacional que dá para fazer o Greg OS, que é o NixOS. Como ele é todo declarativo, você pode criar um arquivo de configuração do NixOS que já sai com todas as otimizações possíveis e imagináveis do Linux Toys pronta. Tipo, você manda botar a máquina, vai tomar um café, a hora que você volta, tá tudo lá. Né? O Nix, acho que a coisa que é a maior barreira de acesso a ele é justamente você, tecnicamente, ter que aprender uma linguagem de programação nova para poder usar ele, que é a linguagem Nix, que é a linguagem do arquivo de configuração. Quando é uma opção e não o único caminho, top. Mas se você meio que é obrigado a fazer de um determinado jeito e aquele é a única forma, inevitavelmente você vai criar algumas barreiras que algumas pessoas nem vão querer tocar, né? Não vão querer transpor tão cedo, a menos que seja muito necessário. E assim, esse é o ponto mais forte do sistema, eu acho. O pessoal às vezes fica um pouco chateado porque eu não coloco o Nix no pináculo nerd ali das distribuições Linux. Mas é porque, assim, ele é legal, o conceito, mas uma vez que está configurado, acabou. Entendeu? É a mesma coisa que acontece com virtualmente qualquer outra distribuição Linux. Depois que eu configurei tudo, eu consigo produzir, que é a parte que mais importa, a mesma coisa no Nix e em qualquer outra distribuição. Os Nix packages lá podem ser utilizados em outras distribuições. Só que com o advento do DistroBox, qualquer coisa roda em qualquer lugar hoje em dia. Então, você pode rodar o AUR no Ubuntu, se quiser. Não tem tantas essas limitações. Então, a utilização e a reproducibilidade, eu acho que é o termo, de configuração do Nix, acaba sendo útil em cenários bem mais nichados. Em desktop não seria um deles, necessariamente, apesar de poder utilizar, na minha visão, pelo menos, né? Eu testei o Nix durante algum tempo aqui como minha máquina de produção principal. E, cara, é muito... Tipo, eu que sou nerd, eu me divirto configurando essas paradas, assim. Mas depois que você curtiu a viagem e você chegou no destino, tipo, o veículo não importou tanto, assim, sabe? Eu até salvei os meus arquivos de configuração do NixOS no meu GitHub, tá lá para quem quiser ver. Compartilhei com os membros do Discord também. Mas, tipo, sabe, depois é só mais uma distribuição Linux. E acabou para mim adicionando uma barreira a mais, porque toda vez que eu queria fazer alguma modificação, eu tinha que alterar o Makefile e atualizar o sistema. Altero o arquivo de configuração e atualizo o sistema. Eu falei, pô, em outros sistemas isso é um pouco menos trabalhoso, sabe? Aí eu acabei voltando para as distribuições normais. Né? Eu sempre lembro de uma conversa que eu tive com, acho que foi com o Slack Jeff, dele falando do Gentoo, que Gentoo é uma distribuição hoje em dia que tem pacotes binários para você usar, que quebra um pouco a magia de você compilar tudo lá que ele se propõe,
Mas eu lembro dele contar a história de que uma vez ele tava com a namorada querendo ver um filme do VLC, eu acho que era alguma coisa assim, e daí não deu problema, né? E aí ele tinha que, pra arrumar o VLC, ele tinha que recompilar o VLC. E daí, Nossa. tipo assim, parar o date, né? Parar o encontro. Dizer assim, amor, só um segundo. Deixa eu trabalhar aqui. Tem situações. Meia hora. Tem situações onde se torna inconveniente, sabe? Esse tipo de coisa. Sim, fora que agora até a maioria dos sistemas base Ubuntu tem algo parecido com esse recurso, que é aquele autoinstall.yml. Você pode dar o arquivo na hora da instalação, pronto. Ele não vai te perguntar mais nada. Praticamente todos os sistemas baseados em Linux têm alguma forma de otimização, né? De que você pode alimentar o sistema com uma informação padrão que vai ser replicada facilmente. Mas essa discussão sobre sistemas operacionais me lembrou de uma pergunta que eu tinha anotado para te fazer, Greg, e eu tinha acabado esquecendo dela aqui. Que é assim, essa é muito importante, hein? Então vamos lá. Me fala aí, qual que é a melhor distribuição Linux, na sua opinião, e por que é o Debian? Claro que a minha opinião está sujeita a mudanças e que fique bem claro, não é o Debian Stable, é o Debian Testing, na minha opinião. O que acontece? O Debian Stable, nunca me dei bem com ele porque ele demora muito para atualizar as coisas. Nem mesmo se eu puxasse o repositório backports, mas isso aí, quem é usuário comum não teria paciência nenhuma para fazer. Então, sim, fora de cogitação. Mas quando eu decidi testar o Debian Testing, só é engraçado quando você pensa. Enfim, eu tinha saído do Ubuntu, porque o Ubuntu tinha dado alguns problemas, assim, atualizou e começou a aparecer um monte de bug que não tinha antes. Eu falei, peraí, o que é isso? Decidi experimentar o Debian Testing, porque na hora que isso aconteceu, eu meio que tava com pressa. Eu tinha, tipo, 2 dias para preparar um vídeo pro canal. Então eu falei, eu preciso do sistema de volta e eu preciso dele rápido. Então eu geralmente particiono o home separado do root, então isso já me adiantou muita coisa, mas eu ainda precisava de alguma coisa que eu pudesse, tipo, jogar no lugar do Ubuntu e funcionar, sem reclamar. Então aí eu tive a ideia de rodar um Debian Testing. Puxei o instalador do Debian, eu puxei o instalador Calamares, no caso, porque eu não gostei do instalador padrão do Debian. Então eu puxei o instalador Calamares, puxei Debian com Plasma, que era o que eu queria mesmo. E assim, maravilhoso. É basicamente como se você estivesse numa rolling release lenta e testada antes de rodarem os pacotes para ela. Então você... Como é que eu posso descrever isso? Eu tava brincando uma vez com o pessoal que é basicamente um Arch sem os bugs. Mas o lance é que, assim, eu usei durante muito tempo o Debian estável na minha workstation aqui. Eu só tive que sair dele porque, infelizmente, o DaVinci Resolve precisa de uma versão de driver que é impossível de instalar no Debian sem você ficar tendo dor de cabeça um dia sim, um dia não, quando sai uma atualização de kernel. Tem que ficar refazendo um monte de coisa e tal. E era um trabalho que eu não queria me dar. Então eu tive que sair do Debian. E não adiantava ir pro seed, pro testing, porque as versões disponíveis não eram o suficiente porque eu precisava também. Então nessas horas, quem usa GPU AMD ou Intel tá feliz, porque para eles dá certo. Eu que uso NVIDIA que tô lascado. Então eu tive que ir para outras posso te contar uma coisa? Esse é um problema também resolvido pelo Linux Toys. Olha só. Que o instalador de driver da NVIDIA dele, eu fiz uma versão para Debian que puxa o repositório direto da NVIDIA. Então você vai estar no Debian Testing, você vai instalar a última versão do driver, 5.7.5. Eu vou testar isso com certeza, porque o problema não é nem o driver em si, o driver você instala. O problema é fazer o DaVinci Resolve enxergar o CUDA, quando é o driver da NVIDIA, não o driver do Ele o driver puxa o do CUDA repositório. junto, vai funcionar. Show, vou testar. Então, aí ó, quando eu voltar de férias, você vai estaremos gostar. de volta no Debian. Não é magia. Quero ver, hein? Olha de perto, o olho dele talvez comece a brilhar de novo, hein? Não, foi aquela mensagem de choque, assim, quando você disse, não, tenta aí que vai funcionar também o Ed. Ó, eu vou parar a gravação aqui rapidinho, que eu preciso fazer um negócio ali, já volto. Só um segundo, vou no banheiro, pego o pendrive aqui já.
Bom, mas sinceramente eu fico bem feliz de saber que o Linux Toys resolve isso aí, porque essa é uma coisa que eu já tinha dado como perdido. Falei, esquece, não vou me esquentar com isso. Mas eu tô muito interessado em usar o Trix. Quem viu o vídeo do Trix que eu fiz, né? Vou chover uma olhada aqui. Mas esse lance do driver da NVIDIA era uma coisa que me pega. E eu preciso dele para trabalhar. Tem jeito. Tanto é que eu tô no CaxiOS, no Fedora, usei o Tumbleweed um pouquinho de tempo. Interessante, eu tava utilizando Arch num laptop e Fedora num PC há algum tempo. E eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido em mim, né, na minha percepção sobre a utilização e tal, talvez por rodar em cima de distros LTS baseados no Ubuntu há tantos anos, a quantidade de atualizações diárias que tinha, ou especialmente até eu diria, se eu ficasse 1, 2, 3 dias sem usar e ligasse o computador, aí quando eu ligava o Fedora tinha tipo, caraca, tem 6 GB para eu atualizar em 3 dias aqui, e aí o Arch Linux é mais ou menos a mesma coisa, ficava assim meio, não sei, meio desconfortável em ter uma disrupção aparentemente tão grande numa atualização, tipo, de tantos pacotes do que eu estava acostumado com, sei lá, o Mint da vida, ou mesmo o Pop! OS, né? Aqui, nessas distribuições LTS, eu sinto um certo conforto em poder ir lá no gestor de atualizações e dizer assim, atualize tudo automaticamente a hora que você quiser. Tá? Porque não tem muito, geralmente, são atualizações de bug fixes, a maior parte das vezes, né? Característica de distribuições LTS. No Arch eu sei que não rola fazer desse jeito. Você precisa prestar um pouco mais atenção no que é que ele vai modificar para ter um conforto, mesmo com snapshots e coisas assim, que são uma medida de contingência boa, né? Sim. Vocês se sentem bem ok com essa coisa de, tipo, ter muitas atualizações? É algo que vocês desejam? O Greg, em especial, que é o nosso convidado aí, é uma coisa que você busca ou é só uma coisa que você, sei lá, lida? No Debian Testing, o ritmo é bem mais lento, tá, do que eu acho. Não é essa coisa toda. Mas, assim, fala a verdade, é uma coisa que eu nem percebo. Ele só aparece lá a notificação para atualizar, eu geralmente clico, mando atualizar e continuo usando meu computador na boa. Quando eu reiniciar, a atualização aplica e fica por isso mesmo. É uma das coisas que eu acho uma das maiores vantagens de distros imutáveis, inclusive, porque mesmo as que têm atualização mais rápida, as baseadas em Fedora, por exemplo, sempre vão ter atualização mais rápida. Como elas só atualizam depois de reiniciar de fato, por causa do sistema RPM-ostree, eu acho que isso torna as atualizações menos disruptivas, então eu diria que as distros imutáveis, se você quer algo mais próximo do mais recente possível em termos de atualizações, especialmente se você quer os drivers mais novos, tudo mais novo para suportar hardware mais novo, as distros imutáveis são um ótimo caminho para isso, se você parar para pensar. Esse é um dos pontos fortes, né? A imutabilidade mira justamente o proporcionar essa estabilidade tão desejada em enterprise, mas bem-vinda em desktops também, né? Essa coisa de as atualizações justamente não serem disruptivas, de você ter a opção de rollback, dependendo de como a distro é construída, de ter aquelas atualizações delta, que ele só baixa os pacotes diferenciais, né? Se eu não me engano, não sei se todos, talvez todos, mas se eu não me engano, uma parte ao menos dos projetos do Universal Blue, do Fedora, tem essa característica justamente. A equipe do Fedora tem trabalhado talvez até um pouco mais, porque, como você bem falou, a tendência agora no ramo empresarial é essa, de seguir cada vez mais na direção dos sistemas imutáveis. Então, Fedora Core está crescendo muito e com ele, no espaço de desktops para consumidor, Kinoite e Silverblue também. Então, é ver até onde isso vai levar. De qualquer forma, Linux Toys estará preparado, independente de qual seja a timeline futura. Para quem está no desktop com distros Linux mais tradicionais, ainda não tem uma visão mais clara do que a imutabilidade esses sistemas fazem, basicamente você tem as atualizações e o sistema ele tem um estado atômico de sim ou não. Ou ele está atualizado ou ele não está atualizado. Não existe estado intermediário. Então ele vai baixar as atualizações e ele tenta aplicar as atualizações. Se ele não conseguir, permanece o estado não atualizado e você tem que tentar corrigir os problemas que fizeram com que a instalação não fosse possível. O que garante aí um tempo de não funcionamento muito curto, se houver, diferente da gente aqui que está com distribuições Linux normais, né? Ou quem usa Bleeding Edge aí, que pelo amor de Deus, nunca se sabe o que vai sair depois de um Pac-Man Update, né?
A imutabilidade é um conceito, ele pode ser aplicado de diversas formas diferentes para você atingir seu objetivo. E por mais que talvez tenha ficado um pouco mais popular agora no meio de distros Linux, tocando nesse assunto e tal, não é uma novidade de forma alguma em tecnologia, em sistemas operacionais. Quando, bom, Android, muita gente usa o Android. O Android é um sistema imutável, tecnicamente falando. As atualizações via OTA que você baixa são literalmente uma imagem inteira do sistema que vão ser substituídas. É tipo o Indiana Jones trocando o ídolo pelo saquinho de areia. Assim. Basicamente, se troca um pelo outro. E é isso que as distribuições com base imutável tentam fazer. Mais do que isso, elas tentam impedir, até por não haver realmente necessidade, na maior parte dos casos, elas tentam impedir que o usuário modifique aspectos do sistema. E se ele modificar, que eles sejam apagados no reboot. Justamente para que você diminua o downtime, reduza a quantidade de problemas que podem acontecer decorrente de uma atualização e aumente a segurança em paralelo. Por isso que é tão popular em meio enterprise, né? Você vai precisar de repente, se você tem um sistema que foi infectado por algum malware, vamos supor, se ele foi salvo de forma temporária na raiz de um sistema imutável, dependendo de como ele seja, no próximo reboot ele simplesmente não vai estar presente porque ele não faz parte da assinatura da imagem, ou numa atualização, ou alguma coisa desse tipo. O SteamOS é tecnicamente imutável também, é um outro tipo de mutabilidade. A Valve aplica mais um read-only a princípio, mas você pode desativar isso do jeito que eles fizeram e aí utilizar ele como se fosse um arte regular com as modificações que eles trazem para jogos e tal, inclusive. Então tem imutabilidades diferentes ali, é um conceito muito interessante. A gente já abordou isso em alguns vídeos. Eu acho que se vocês assistirem no canal de Linux o vídeo sobre o Fedora Silverblue, eu tento ser um pouco mais abrangente a respeito desse conceito, dos motivos, por que existe, por que não. Mas você vai ver isso no macOS, é assim também, ele baixa as imagens inteiras e substitui. Você vai ver isso no Chrome OS, que agora possivelmente vai se fundir com o Android, né? Se já não se fundiu no momento que esse vídeo vai pro ar. Eu não sei, tem mais algum sistema imutável desses comuns, assim, que vocês lembrem? É muito comum a internet das coisas, claro, tipo Smart TVs, Smart geladeira, Smart qualquer coisa. O Windows até fez uma tentativa nessa direção, mais recentemente, com o SVB, a segurança baseada em virtualização. Só que não deu tão certo porque ativar essa função com isolamento de núcleo significa que alguns programas param de funcionar. Especialmente a maldição do Linux, anti-cheats de kernel. Eles também param de funcionar se você acionar SVB no Windows. A gente falou principalmente do Linux Toys, de ferramentas relacionadas com isso, mas o Greg ele não fala só sobre isso, né? Ele também tem um canal de games, ele também trata de outros assuntos dentro do canal dele. Então, Sr. Greg, eu queria encaminhar esse geocache aqui por um finalmente, pedindo para você indicar jogos que você recomenda para a galera que quer, tipo, acabou de instalar o Linux Toys, a máquina tá daquele jeito, assim, azeitadinha, instala esse jogo aqui para se divertir. Que jogo que você recomendaria para a galera? Olha, se vocês querem experimentar um jogo aí, talvez alguns até nem esperariam que fosse rodar no Linux, porque é um que tem anti-cheat, mas o anti-cheat roda. E é suportado oficialmente, então a gente pode recomendar sem dor de cabeça. Helldivers 2, com certeza, tem sido o meu xodó ultimamente, para quem gosta de jogos estilo shooter, looter shooter, quem gosta de Destiny principalmente vai gostar muito de Helldivers 2. É um jogo que tem muitos jogadores, muita fama e não é à toa, um jogo muito bom. Para quem gosta de um action RPG isométrico, alguma coisa estilo Diablo, eu recomendaria Last Epoch, jogo muito bom. Agora, tem um bem legal, se você quer algo bem básico, bem simplesinho, mas divertido de jogar, e que lembra um pouco um Super Mario Odyssey, digamos assim, e que roda nativamente no Linux, Celeste 64, está disponível na FlatHub. Divertidíssimo jogo, super simples, mas assim, ao momento que você joga, você percebe tudo ali te lembra Odyssey, basicamente. E foi feito justamente como um carinho extra dos devs do Celeste, que é um jogo por si só, pro pessoal, como se fosse um minigame separado do jogo.
super legal, super bacana. E o Helldivers, eu tenho um amigo meu, o Rafael, que ele é um dos vícios atuais dele, é jogar Helldivers. Ele vive mandando aqueles gifzinhos de me convocando pra luta e tal. Só que não dá. Eu não tenho mais energia pra esse tipo de jogo, porque precisa de muito tempo. Você precisa investir nas campanhas e tal. Não é aquele negócio, deixa eu jogar 10 minutinhos aqui. Você vai ver o 10 minutinhos, você tá 4 horas numa campanha, num planeta. Isso é o legal do Celeste 64. Ele é esse tipo de jogo. Deixa eu jogar 10 minutinhos aqui. Eu jogava... Esses looter shooters, assim, nunca foram o meu gênero mais comum de eu jogar, mas um que eu joguei por muito tempo, assim... Acho que eu tenho... Talvez não seja muito pra quem é realmente viciadão em algum jogo, mas eu tenho tranquilamente mais de 100 horas, 120 horas, eu acho, nele. É o Warframe. Não sei se você já jogou esse, Greg. Sim. Também é um looter shooter mais espacial, meio alienígena, uma coisa assim. Eu gostava muito na época, eu acho que eu joguei até 2019, por aí. Eu pulei do Warframe pro Helldivers. Basicamente, eu jogava o Warframe até sair o Helldivers. Não deu outra. Agora, falando de jogos indie, lembrar de uma coisa importante. Falando de jogo indie, a gente falou do Celeste, mas tem outro jogo indie que eu tenho jogado ultimamente também. Fenomenal, especialmente para quem gosta de jogo de sobrevivência, estilo Rust, Ark, até Minecraft um pouco. Inclusive, os criadores eram inicialmente envolvidos em um modpack do Minecraft que é famoso pra caramba, o Terra Firma Craft. Existe um jogo nativo para Linux também, disponível também na FlatHub, embora você tenha que comprar a conta para jogar, então você não pode simplesmente baixar o jogo lá do Flatpak e sair jogando. Não, você tem que ter uma conta que você tem que comprar no site e aí você consegue logar no jogo. Chama Vintage Story. Jogo sensacional. Agora, eu não sei se o Edson vai gostar muito dele, porque ele consome um bocado de tempo, especialmente nos estágios iniciais. Você começa ali na idade da pedra mesmo, você tem que fazer ferramenta com um pedaço de cascalho para começar a desenvolver. Quando as coisas começam a acelerar mais, é quando você acha ferro no jogo, mas isso demora um bocado. Caraca. Não só achar ferro, mas a conseguir minerar ele. Eu tenho uma recomendação de jogo também, que era um que estava na minha wishlist da Steam faz um tempo e finalmente lançou. Eu não comprei ele ainda, então não vou dizer assim, compre porque é maravilhoso, mas se você é do Rio Grande do Sul, com certeza vai ficar tentado, que é o Gaúcho in the Grassland, que é tipo um Stardew Valley, não é pixel art igual Stardew Valley, mas é um conceito de simulador rural, de fazenda e tal, assim, e aventura, situado nas temáticas gaúchas do Rio Grande do Sul, cavalo, bombachinha, chimarrão, coisas desse tipo. Então, pra quem é daqui ou gosta, vale a pena dar uma olhada. Olha o bairrismo aí, olha o bairrismo cantando solto. Bah, e usa o meu afiliado, né, tchê? Cara, eu tenho uma recomendação também para fechar. É um jogo que ele é pago, e eu também tenho uma história com esse jogo, que é o Path of Exile, só que o 2. Porque eu jogo o Path of Exile desde que, sei lá, desde que não tinha Path ainda, era só mato, né? Desde que era só Exile. Era só Off Exile. Só tinha o Exile. Então, assim, antes do Path of Exile ir pra Steam, eu já jogava ele direto do site dos desenvolvedores e depois migrou pra Steam, unifiquei as contas e tal. E saiu o Path of Exile 2 e eu ganhei uma chave para eu poder jogar e, cara, o Path of Exile é tudo que a gente... O 2 é tudo que a gente esperava que o 1 fosse... E ele nunca foi, porque eles estavam prometendo que seria no 2. Ainda tem alguns problemas que precisam ser melhorados, assim, aqui e ali. Mas. Fã não é fácil, né? É um avanço gigantesco. Roda no Linux tranquilamente, com um ótimo desempenho, mesmo em máquinas mais simples. Só você dar uma capadinha ali nos gráficos e vai que vai. Né? Então, e o Path of Exile. Mas agora que tem Lossless Scaling, né? Também. Olha, essa é uma ferramenta. Estará no Linux Toys em algum momento, o Lossless Scaling? Então, o Lossless Scaling, ele é pago, né? Você tem que comprar ele pela Steam. Mas o instalador da camada de compatibilidade dele para Linux, que é o LSFGVK, já está disponível no Linux Toys. Olha aí. Pra quem não conhece, né? Ele é similar ao Diablo, né? Ele é um RPG isométrico e tal, assim, com foco em bastante grinding, que é juntar recursos, construir coisas e limpar mapas. Assim. Tipo pra quem assim, tava reclamando que Helldivers ia ser aquele jogo que consumia tempo, vem querer me recomendar Path of Exile, não tá batendo essas informações.
Olha, eu não Foi disse pego, que. foi pego. Eu não disse que era perfeito. Mas enfim. Mas eu dou um desconto, Path of Exile é muito bom. Bom, mas acho que é isso, meus senhores. Agradeço muito aqui a participação do Greg, foi um papo fantástico. Novamente, meus parabéns pela ferramenta que você criou, pelo conteúdo que você tem divulgado. A gente, né, Dio, o Dio há muito mais tempo do que eu, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas divulgando Linux de maneira positiva, de maneira que agrega ali, trazendo ferramentas, trazendo soluções, sem ser uma parada tóxica, né? Enfim, realmente querendo agregar as pessoas e não criar mais divisões, mais bolinhas, mais nichos. Então, fica aqui meu agradecimento, não só por você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, quanto pela contribuição que você tem feito pela comunidade, que com certeza está agregando. E assim que terminar aqui, eu preciso fazer um negócio ali na máquina. Lá vai ele pro Debian. O Debian já foi baixado, inclusive, só tá esperando a call acabar. Mas muito obrigado realmente pela sua participação. Foi muito legal poder conversar com você pessoalmente. Eu já tinha assistido alguns dos seus vídeos e gostei bastante da abordagem, por ser um canal. É um canal de Linux, né? Mas por abordar o assunto Linux, recentemente você acabou caindo nesse submundo, nesse nicho aí de canais que falam a respeito do assunto. E é incomum você ver um canal que ainda está, de certa forma, começando, ter uma qualidade tão boa, ter um apresentador que tem uma dicção tão adequada, que se comunica tão bem, que tem as ideias explicadas de uma forma tão clara. E eu acho que você tem um futuro brilhante aí se você decidir continuar por esse caminho. Desejo sucesso ao Linux Toys também. Acho que é uma interface e um flat hub que separam ele do sucesso absoluto, mundialmente falando, quem sabe. Mas que mesmo que você não vá por esse caminho, eu já percebi que é uma ferramenta que tem um potencial enorme, que parece estar ajudando as pessoas da comunidade. Então é todo dia que a gente encontra alguém que cria algo que simplesmente é útil, sabe? Em vez de criar uma distribuição nova, você fez uma ferramenta, que é o que precisa, na verdade. Que é uma crítica que a gente traz, às vezes, a sistemas que são criados para resolver um problema que, na verdade, o problema é outro, sabe? Que acabaram, não sei, as pessoas se perderam na abordagem que queriam para o problema e não focaram em resolver, de fato, a situação. Enfim, prazer te conhecer. Espero que você possa voltar outras vezes. Também para a gente falar mais a respeito do Linux Toys e, enfim, de outros assuntos que a gente não conseguiu abordar hoje também, que eu percebi que você tem um monte de posters aí de jogos atrás de você relacionados. Dá para fazer um episódio só de games, com certeza. Assim, agradeço muito aí pela oportunidade, pelo carinho também. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. Eu tomei um susto quando eu tava falando mais cedo. A hora que eu vi o e-mail, já tinha 2 dias que tinha sido enviado. Eu falei, meu Deus, como é que eu não vi isso? E assim, eu criei o Linux Toys justamente com a ideia de levar as soluções para as pessoas e não tentar trazer as pessoas para as soluções, que é o caminho de criar a própria distro que você está falando. Eu sou uma pessoa um pouquinho impaciente, o que é ruim em alguns casos, mas eu diria que foi bom nesse, porque me fez simplesmente olhar o que eu podia fazer a respeito da situação e falar, eu vou resolver do jeito que eu posso. O que eu sei programar? Eu sei programar em Bash, eu vou fazer um programa escrito em Bash. É o que eu sei fazer, fui lá e fiz. Vou continuar estudando, tentar seguir o caminho que o Dio falou de montar um Flatpak, seria sensacional realmente, com uma interface mais amigável. E continuar a caminhada no YouTube e na programação para tentar ajudar todo mundo e também divertir um pouco, né? Que também faço vídeo de jogo, então tem dia que a gente fala sério, mas tem dia que a gente pode brincar também. Às vezes é o mesmo dia, né? Geralmente. Pessoal, então muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Sejam bem-vindos à nova temporada do Diocast, começando aí com força total, com esse papo super descontraído, apresentando essa ferramenta muito bacana que eu já vou testar se eu terminar de gravar aqui. E a gente se vê, pessoal, no próximo episódio do Diocast. Valeu!